Triste, somente o nome. Vanessa é coragem, é exemplo. Se no primeiro episódio você conheceu a cara de Mães de Jundiaí, hoje você vai conhecer o case de sucesso. Eu vou logo de cara passar a bola para a cara de Mães de Jundiaí para a gente conhecer uma história que serve para mim, para Lívia e que vai ser contada a partir de agora nesse terceiro episódio que começa pela Vanessa. Eu queria tanto te agradecer, Van, porque assim, quando me pergunta por que o Mães existe, eu falo que é para contar histórias como a sua. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você contar a sua história com a Alice, que... Para de chorar. Já começou? Com a história da Alice, que, assim, eu vou falar uma verdade que eu acho que você sente, isso pelo Mães de Jundiaí, e tô arrepiada, que nós, as milhares de mães que curtem e comentem cada post que você fala da Alice e agora do Davi, a gente se sente um pouco madrinha, a gente se sente um pouco parte da sua história. Então, assim, quero muito te agradecer por você estar aqui e contar essa história que eu acho que serve de exemplo e que você é uma mãe como todas as outras, mas é forte, fraqueja de vez em quando, é normal. Mas você tem uma história muito linda para contar, né? Então, conta um pouquinho o começo. Obrigada, Marcinha. Obrigada, Lívia. Eu que tenho que agradecer, porque eu sei o quanto é importante tudo isso para você e com certeza para mim também, fazer parte dessa história. Você falou, não vamos começar a chorar, mas é impossível. Eu sou muito chorona. Somos, todas nós. Não vai ter muito jeito. A verdade é que, assim, o Mães de Jundiaí, ele realmente faz parte da minha vida e da minha história com a Alice, principalmente, né? Então, para contar um pouquinho da história da Alice para vocês, tudo começou antes da Alice, na verdade, quando eu tinha o desejo de engravidar. A gente engravidou sem saber, sem planejar, na verdade, né? Mas aí, depois de 1 mês e meio, 2, a gente perdeu. E aí, nesse meio tempo, tava muito corrido tudo a nossa vida, porque eu tinha acabado de se formar, a gente foi morar em Santos. E a gente falou, não, vamos esperar um pouquinho e vamos viver um pouco do que a gente tem que fazer de trabalho, das coisas para se ajeitar, e depois a gente decide, então, ter um outro filho. E aí, nesse meio tempo, a gente viajou muito, fomos para Colômbia, moramos na Itália também. E lá na Itália foi onde a Alice foi concebida, né? Ela foi feita lá. Na verdade, ela foi feita na Espanha. Da Itália, a gente viajou para Espanha e a Alice foi concebida na Espanha. E foi muito doido isso, porque deu um estalo na minha cabeça quando eu tava na Espanha. Porque eu comecei a sentir muita falta da minha mãe, das pessoas que eu tinha aqui, né? E eu falava assim, eu quero voltar pro Brasil e ter a Alice no Brasil. Por mais que eu sabia que a Espanha é excelente para os hospitais, tudo. Eu falei, quero voltar. E aí nós voltamos e tudo começou a acontecer. A minha gravidez foi uma gravidez tranquila. Eu não tive muitos problemas, nem vomitar, nem nada dessas coisas. Eu fiquei super bem mesmo. Mas aí foi quando a gente foi estourou minha bolsa, né, tudo, e eu fui pro hospital. Aí as coisas já começaram a ficar meio estranhas, né? Porque foi a primeira vez que eu tava sendo mãe. Eu não sabia quanto tempo duravam as coisas. E eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, depois que estourou a bolsa. Por mais que falam que pode ficar um pouco mais o tempo, né? O meu parto, ali não tava evoluindo. Eu não tava tendo dilatação nem nada. Então, a gente seguiu dessa forma, esperando que dilatasse mais. E aí, quando chegou nos 6 dedos, não passava daquilo. E eu sofrendo, eu percebendo que eu tava sofrendo, tava alguma coisa estranha. Minha mãe vendo tudo. E ela falava, vamos fazer uma cesárea, né? Porque tô vendo que tá difícil. E não aceitaram. Aí, a gente foi pra indução que eles fazem. Demorou um pouquinho mais, mas aconteceu. Só que ali no momento, a Alice já não tinha mais força pra nascer. Ela não que é o certo, né? A criança, além da mãe empurrar, a criança também faz a força, né? Mas a Alice já não conseguia. E aí os médicos também, ninguém falava nada pra mim. Eu tava lá anestesiada, né? Foi quando eles pegaram o fórceps e aí fizeram o nascimento dela de fórceps. Meu marido ficou super assustado, porque ele também não sabia o que era aquilo, né? E a gente só aceita, né? Porque a gente quer que nasce, né? Mas aí quando eu olhei, a Alice nasceu toda roxa, não respirou, não chorou.
aquele cordão umbilical todo enrolado nela, e eu olhava pro Will e falava, tá normal, né? Tá tudo bem? O que tá acontecendo? E ele querendo tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, beleza, depois passou um tempo, a Alice chorou. E eu peguei ela toda molinha no meu corpo, né, e tal. E nisso passou. Então, assim, até os 3 meses da Alice, ela era uma criança normal, digamos assim. Normal, porque como eu também não entendia, pra mim ela tava evoluindo devagarzinho do jeito dela. Até que entra o grupo do Mães de Jundiaí, que foi quando eu vi uma postagem de uma mãe ali, falando sobre a maternidade, o que ela estava sentindo e tal, e ela falou que a parte que ela mais gostava é quando o bebê mamava no peito dela e olhava para ela, que tinha aquela conexão. Aí me deu um negócio, eu falei, mas peraí, a Alice tá com, né, 3 meses, mas tava para fazer 3 meses, ela nunca me olhou? Ela nunca olhou nos meus olhos, então, tipo assim, será que tá errado? Né? Aí eu comecei a ficar aquilo na cabeça. Aí já vai a Vanessa, pega o celular e começa a pesquisar as coisas no Google, porque eu sou assim, Santo sabe? Google, né? O médico de todos. Eu sou... Tudo que eu meio que fico pensando, já vou Não buscar. façam isso, por favor. Tem o lado bom e o ruim, né? Vai chegar nisso daí também. É verdade. Mas eu fui pesquisar, eu já pensava, Alice, sei lá, ela deve ter autismo, né? Será que é isso? E ela também ela era muito molinha. Ela não segurava a cabeça ainda, ela nem fazia força pra segurar a cabeça. Então, era outra coisa que eu já tinha pensado que estava diferente. Mas quando a gente levava na pediatra, a pediatra falava que era normal, que ela estava desenvolvendo no tempo dela. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, né? Porque por mais que a criança tenha o tempo dela para desenvolver, a gente também tem que pensar que tem que ter os marcos e ir atrás disso, né? Sim. E aí foi onde eu fui atrás de um vídeo no YouTube. Ah, detalhe, ela começou com 3 meses a ter uns movimentos no corpo, que era como se fosse espasmos mesmo. Ela fazia uns movimentos muito fortes, assim, com os braços, as pernas. E parecia que ela estava tomando um choque. E, na verdade, no fim das contas era, né? A gente não sabia, mas ela estava tendo as crises convulsivas. E aquilo era, assim, eu tinha um monte de vídeo, hoje em dia eu não tenho mais nenhum daquela época, porque eu gravava os vídeos pra mostrar pra médica ver como era. Tanto que às vezes alguma mãe me pede pra ver, pra ter certeza se é igual ao do filho, eu falo, gente, eu não tenho mais. Mas se você quiser me mandar, eu vejo, sabe? Mas não tenho mais, porque era horrível. E aí eu olhei aquilo, e ela falava que era síndrome, era, como que é o nome? Reflexo de Moro. Que o reflexo de Moro é completamente normal, todos os bebês têm, a gente também tem, né? E eu falei, bom, tá, mas esse reflexo de Moro tá muito constante, ela faz isso todo tempo. E pra vocês terem uma ideia, ela fazia toda vez que ela acordava, a Alice era assim, ela acordava, mamava e dormia. Ela era muito tranquila, completamente diferente do Davi hoje. Ela era muito tranquila, mamava e dormia. Então, só que toda vez que ela, antes de dormir, ela tinha essas crises, era tipo 15, 20, 30, uma atrás da outra. Nossa. E quando ela acordava tendo essas crises. Mesma coisa, 20, 30, uma atrás da outra. E essas crises eram como? Como que você definia? Então, é assim, ó. É bem específico da síndrome de West, que eu vou chegar aqui onde ela chegou. Mas é assim, ó. Ela tinha espasmos muito fortes no corpo. Ela jogava os bracinhos e as pernas pra frente, então o corpo dela fazia um movimento que, tipo, lançava o corpo pra frente e, ao mesmo tempo, a cabecinha dela ia pra trás, sabe? Ela ficava rígida nesse momento e depois já ficava toda mole de novo. E, na época da Alice, também, quando ela fazia, os olhinhos dela viravam. Então, ela fazia aquele movimento... Sabe aquele desfibrilador que fala, né? É como se alguém estivesse dando aquilo lá e a pessoa faz aquele choque. Entendi. Ela fazia isso. Era horrível. Horrível. Pensa num bebê pequenininho. E então ela era exatamente daquele jeito. Eles chamam de espasmos isso, né? Que é um tipo de crise convulsiva. E eu nem sabia. Porque na minha vida eu tinha visto acho que uma vez uma pessoa adulta tendo uma crise convulsiva. Depois eu nunca mais vi. Então, pra mim, né? E a médica falava que era reflexo de Moro. Aí aquilo ficou na minha cabeça de novo. Aí eu falei, gente, não é possível. Isso não é normal. Porque ela faz todo dia. Já faz 20 dias que ela tá fazendo isso. E ela... aí começou as coisas, né? Ela parou de evoluir. Ela já não evoluía muito. Aí ela parou de sorrir. Ela começou só a chorar. Ela ficava totalmente apática. Então, tipo assim, ela olhava só pro nada, não... Tava, sabe assim, parecia que a Alice não tava lá.
Ela tava vegetando. É essa palavra que eu utilizo. E aí foi quando a gente... Na verdade, fui eu, peguei, falei, vou buscar na internet, sei lá aonde, e coloquei um vídeo no YouTube escrito Reflexo de Moro. Aí, a explicação de todo o reflexo de Moro, eu falava assim, não é. A Alice não tá tendo reflexo de Moro. Ela já teve, mas não é isso ainda. Aí o YouTube aparece assim do ladinho, as sugestões em vídeo, né? As famosas. É. Aí vários apareceram, acho que uns 4, 5 vídeos pra mim, escrito Síndrome de West. Não sei o que lá, Síndrome de West, não sei o que lá. Só que em outras línguas. Ou era em espanhol, ou era em inglês, nada em português. Eu falei, bom, eu arranho do espanhol e inglês eu entendo mais ou menos, eu vou assistir. Aí comecei a assistir. Gente, todos os vídeos que eu assisti, ela tinha exatamente a mesma coisa que as crianças faziam. A mesmíssima coisa. Eu não precisava fazer um exame nela pra saber se era isso. Porque era igualzinho. Aí, nesse momento, eu peguei o telefone e liguei pro Will. Ele tava trabalhando na época. Eu liguei pra ele e falei assim, vem agora pra casa, que eu já sei o que a Alice tem. E ela corre risco de vida. Ai, Jesus. É- E ele? Ele, imagina, no telefone, então. trabalhando. Ele falou assim... Ele falou, como assim? Aí eu falei, só vem. Aí ele desligou o telefone. Quando a gente faz essas coisas... Na hora, né? Ele desligou o telefone e correu. Chegou em casa, daí eu falei, olha, Will, a Alice tem síndrome de West. Eu já pesquisei. E a gente precisa fazer isso. Só que tem que ser pra ontem. Porque a cada crise que ela tem, ela destrói um neurônio Putz. e vai retardando mais ainda. E pode ser que ela não volte a fazer nada, assim. Ela vai vegetar pra sempre, vamos dizer assim. Então tem que ser tudo muito rápido. Porque tem tratamento. Só que os médicos não falam, né? Aí ele pegou e falou assim, bom, tá bom, amor, mas o que a gente precisa fazer? Porque não é simplesmente chegar num médico e falar, minha filha tem isso aqui, por favor, trata. Aí eu falei, então a gente tem que achar um médico que peça o exame. Gente, que é um exame muito simples. Ela só precisa fazer um eletroencefalograma, que no eletro ele já sai Ponta. explicando que é isso mesmo que ela tem. É simples, é um Muito exame super simples. Assim, aqui mesmo tem pra fazer, aqui em Jundiaí tem, mas na época a gente não conseguiu fazer, porque a data era só pra, mesmo particular, era pra daqui 30 dias quase, Não dava pra e esperar. não tinha como esperar. E eu falava assim pra ele, eu vou ligar em todos os hospitais que tiver em São Paulo, em todos. Na época a gente nem dinheiro tinha, tava mó treta tudo, mas a gente deu um jeito, né, sempre dá. E aí eu consegui. Posso fazer uma Pode. pergunta? É porque assim, você vai falando e as perguntas vão Vão vindo, vindo, né? Que eu pode ir. imagino que deva ser também, acredito eu, as perguntas de quem está acompanhando. Uhum. E o mais louco nessa história, entre outras muitas coisas, é o fato de que, no fim das contas, quem acabou diagnosticando foi você mesmo. É. Apesar de você acompanhar direitinho, ela ter Sim. nascido tecnicamente normal, e Sim. quem acabou diagnosticando foi você. Exato. E pior, né? O diagnóstico é feito com um exame simples. Sim, exatamente. Por que isso acontece? Esse é um questionamento que a gente nem você deveria fazer para um médico, um especialista, mas... Assim, o que que eu imagino, pelo menos assim, o que eu via na época, que é uma coisa... A síndrome de West, na época que ela esteve, que agora ela tá com 5 anos, ela teve aos 3 meses. Faz uns anos aí, né? Ele era considerado que uma síndrome rara. Então, talvez, por ser essa coisa meio que rara, assim, as pessoas talvez não pedem mesmo o exame, sabe? Ou tem, talvez, médicos que não tenham conhecimento, não sei, pode ser. Tanto que, esses dias atrás, uma médica de um estado, não lembro qual estado que foi, se era de Mato Grosso, ela me mandou mensagem para poder perguntar sobre o tratamento da Alice, como foi feito, se eu podia ajudar ela, porque ela estava com um caso de síndrome de West. Olha, ela não sabia. E que ela não sabia muito bem como proceder. Aí eu expliquei mais ou menos como foi o da Alice e passei o contato da médica da Alice, né? Que é o mais certo a fazer. Então, assim, é uma coisa que você vê... Nem os médicos entendem muito, né? Só que, assim, eu, como leiga, acho que o que a pediatra na época teria que ter feito... encaminhado a Alice para um neuro, né, talvez, e essa pessoa realmente vinha pedir um exame, ou vários exames, porque como não sabe o que é, né? Sim. E aí, nesse caso, foi o que a gente fez. A gente falou, bom, se ela comentou de que teria que ser neuropediatra na época para tratar, então eu falei pro Will, vamos buscar um neuro, que é ele que pede esse tipo de exame, porque qualquer outro talvez não poderia pedir.
E aí foi quando o médico pediu. Mas, olha só, eu fui no médico, ele falou assim, não, mas eu acho que ela não tem isso não. Mostrando o vídeo, tá? Eu mostrei o vídeo, as crises do jeito que ela tinha. Mas eu vou pedir pra você fazer o eletro, sim. Mas eu acredito que não seja isso, não. Assim. Eu falei, tá bom, doutor, obrigada. Não tem... Pagando, hein? No particular. Eu falei, tá bom, doutor, obrigada. Aí eu consegui, no mesmo dia, eu liguei, consegui marcar pro dia seguinte no Albert Einstein. Que beleza. Porque foi o mais perto que eu achei. Porque, e também o diagnóstico saía, tipo, 1 hora depois. Que eu precisava que fosse rápido. Então, lá era o único lugar que eles faziam dessa forma. Ela ia ficar lá fazendo o exame durante 1 hora e pouquinho. Aí, depois de 1 hora, saía o resultado. E eu falei, vamos ficar lá em São Paulo, a gente espera, não tem problema. E aí, foi quando a gente fez o exame. E, assim, é louco isso. Mas eu fui lá só pra confirmar uma coisa que eu já sabia. Só que, assim, ao mesmo tempo, você... Era eles que deveriam ter te dado esse... Sim, esse só que feedback. sabe... Você fica com a esperança de que não. Porque assim, eu cheguei lá pensando assim, no fundo, a Alice pode ser que não tenha nada, né? Pode ser que seja só um, sei lá, um susto, entendeu? Que poderia ser. Aí eu falei assim, mas talvez não seja, né? Eu vim aqui buscar uma resposta, se é o que eu tô fazendo aqui. Então eu cheguei lá, daí minha mãe ficou sentada com ela lá fora e eu com o Will fomos buscar o resultado. Daí eu olhei pra cara dele e falei, a gente já tem a confirmação, e agora? Né? E aí caiu o nosso mundo, né? Aí não tem como. A gente chorou demais aquele dia, aquela hora. Acho que as pessoas até passavam ali, não estavam entendendo muito. Mas foi a confirmação do que a gente tinha e ao mesmo tempo a gente já sabia o que tinha que ser feito. Aí eu olhei pra ele e falei, amor, a gente já sabe o que é, agora a gente tem que ir atrás de um médico que realmente trate da forma certa, porque a gente já sabia até qual era o tratamento indicado pra fazer. Só que já essa pessoa que conversou com a gente, que foi a filha dela que teve, e a filha dela se curou também com esse mesmo tratamento. Ela falou assim, Vanessa, vai ter médico que não vai querer fazer esse tratamento na sua filha. Então você tem que achar um médico que faça. Eu já sabia de tudo, né? Eu falei, bom, eu vou atrás. Aí, assim, graças a Deus, aqui em Jundiaí, eu achei uma médica que hoje cuida da Alice, e ela é especialista em síndrome de West. Então, tipo assim, é uma coisa que na verdade, ela não tinha horário. Ela não pegava mais caso novo. Aqui em Jundiaí, isso? Aqui em Jundiaí, isso. Eu tava passando com uma outra médica, que é muito amiga dela também, que é excelente também. Só que ela falou, Van, eu trato a síndrome de West dessa mesma forma que você sabe que você quer ser tratada. Só que pra você que não tem convênio, vai ficar muito caro. Porque é um tratamento que tem que ser feito ou em hospital ou numa clínica. Para acompanhamento, porque ele baixa a imunidade quase que 100%, né? E ela tem que tomar doses de injeção na perna, dia sim, dia não. Então, a Alice tomou 19 doses, ela tomou 19 injeções na perninha. E bebezinha, né? Bebezinha. Ela tava com ainda 3... Ela tava com 3 meses ainda, 3 meses e meio. Ela nem chorava para tomar as injeções. Só. Ela não chorava, era incrível. Ela sabia que era pro bem dela, né? Então, assim, ela ia dia sim, dia não. A gente ia lá, chegava antes de abrir a clínica, porque ela não podia ter contato com outras pessoas. Então, assim, essa médica foi muito sincera comigo. Ela falou, Van, eu não vou fazer isso com você, porque vai ficar muito caro. Eu preciso de um hospital para fazer. Mas eu conheço essa outra médica, que ela é minha amiga, e eu sei que ela não tá pegando caso novo. Mas eu vou tentar conversar com ela, ver se ela te atende. E ela ligou na minha frente. Ela falou, doutora, tô com uma menina assim, você não consegue atender pra gente? E ela pegou. Ela falou, não, fala pra ela vir aqui conversar comigo e tal. Aí começou a saga, né? Eu levei os exames pra ela e tava horrível. Ela falou assim, realmente esse eletro dela é o pior eletro, um dos piores que eu já vi de West. Porque pega uma criança, sei lá, de 1 ano que começou a pegar na caneta e pede pra ela rabiscar um papel. É o eletro da Alice. É horrível, era horrível. Não tinha... constância, não tinha nada, né? Não tinha nada. E aí ela falou assim, mas a gente consegue curar. Curar. Aí eu falava assim, nossa, mas tanta gente fala, não tem cura. E ela tava falando que vai curar. Eu falei, tá ótimo, doutora. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Aí ela falou, só que o tratamento é assim, é mais caro. Vocês vão conseguir fazer? Eu falei assim, a gente dá um jeito. Eu pego o dinheiro, não sei de onde, mas eu dou um jeito. E aí a gente deu um jeito, sempre, né? E a gente conseguiu dinheiro pra fazer o tratamento dela na época.
E a Alice fez o tratamento. Ai, ficou toda gordinha, assim, porque é corticoide puro, Incha, né? Nossa, ela ficou toda gordinha, inchadinha, ficou uma graça. Uma bonequinha. Ela é uma graça. Só que ela não sorria ainda, né? Lembra que eu falei? Porque regrediu totalmente, então ela não sorria ainda. E esse tratamento deixou ela muito irritada, então, assim, acho que ficou uma semana sem dormir, e eu acompanhando, né? Porque daí eu também não durmo. Uhum. Então, uma semana que ela não dormia, só chorava, eu já não sabia mais o que fazer, e era colo, peito, na época ela ainda mamava no meu peito, e eu ficava com ela. E aí a gente foi fazendo, acho que se eu não me engano, na 7ª dose, o eletro dela já tinha sido um eletro melhor. A Olha. médica dela já ficou feliz e falou, Van, temos uma melhora aqui. Ai, que bom. Ela ainda tá em West, mas já melhorou alguma coisa. Vamos continuar. Falei, tá bom. Aí foi fazendo. Aí, acho que no 13º foi quando ela realmente já não tinha nada mais. Ela falou, Van, ela já não está mais no estado de síndrome de West. Aqui a gente pode dizer que ela está curada da síndrome de West. Não tem mais. Aí, só que vamos terminar o processo, né? Pra ela ter até as 19 doses lá, porque ela conta por ml e tudo um processo. Eu falei, tudo bem. E fizemos. Foi um sofrimento pra ela, coitada, porque a perna dela já não aguentava mais tanta injeção que ela tomava, né? E pra nós também, de ver aquilo tudo, né? Passar por aquilo. Foram 60 dias trancados em casa, porque a gente não podia nem sair, nem receber visita. Aí, quando eu falei que teve a pandemia, eu falei que foi fichinha pra nós, porque a gente já estava acostumado. Ô, Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, o start veio por meio do Mães de Jundiaí, né? Porque você se questionou lá, quando você estava amamentando e tal. Isso. Mas vamos falar mais do Mães de Jundiaí, dentro de todo esse histórico aí. Claro. Como que o Mães acabou participando disso tudo? A Lívia contou e fez questão de você aqui, e felizmente você está aqui participando, né? A gente está fazendo um episódio especial com você. Qual que é a participação que a comunidade está tendo ainda, acredito, Sim. na tua vida e na vida da Alice também? Aí é o que entra aquele famoso acolhimento, né? Quando a Alice começou a ter essas coisas, tudo, e eu comecei a ver que o tratamento era difícil mesmo, nem por questão financeira, nem nada, eu pensei assim, eu vou começar a contar a história da Alice. Só que o meu marido, no começo, ele foi um pouquinho assim, resistente a isso, porque ele falava assim, é uma criança, a gente vai começar a expor, né? Ainda mais ela tendo essas coisinhas, eu não quero expor. Eu falei, amor, mas pensa o que a gente pode ajudar de pessoas que vão passar pela mesma coisa que nós. E quantas pessoas a gente pode ajudar. Não só nessa doença, mas em várias outras coisas, né? Enfim. Aí ele falou, tudo bem, se você quer fazer isso, fica à vontade. Aí o primeiro lugar que eu pensei, eu vou contar no grupo de mães, que tinha um monte de mães. Eu falei, é um lugar que eu posso trocar ideia. Quem sabe até eu encontrar alguém nessa mesma situação. Não sei. Aí eu falei, então lá é o lugar que eu vou contar. E aí eu coloquei, acho que foi uma primeira foto, eu comecei a contar a história da Alice, coloquei a foto dela lá. E era sempre um textão, né, Ali? Nossa, era um texto gigantesco. Era um texto gigantesco com a foto de uma menina fofa, do olhão azul deste tamanho. Não tinha como não parar naquela imagem e ler. Não, e ainda falava assim, eu falei pro Will, mas eu nem sei se ela vai aceitar a postagem, porque às vezes eu não sei se pode postar esse tipo de coisa, mas eu vou tentar, né? Aí acho que a Lívia leu ali, chorou logo de cara. Lívia, e como outra foi? Então, faz sentido com o propósito do Mães, né? A Van, ela não chegou ali de uma forma qualquer, ela chegou, dava para ver no texto que ela precisava de um acolhimento, que é o que o Mães, para isso que eu criei o Mães, na verdade. O propósito é esse, O propósito é esse. Então, assim, ela estava passando por um momento difícil, jovem, né? Sim. E sem saber direito, né? Porque síndrome de West é uma coisa que ninguém sabe, né? Pra onde ir. Então, assim, quando eu recebo a mensagem da Van, o que eu quero é pegar e abraçar, né? E aí, quando ela posta, surgem um monte de outras mães querendo abraçar junto. Isso que, assim, é legal, porque
Eu falei assim, eu nem esperava. Não esperava ser do jeito que foi, porque foi assim, foi muito grande mesmo. Eu falei, nossa. Eu falei, que loucura, Will. Eu falava pra ele, meu, tem muita mensagem, eu não tô conseguindo responder todo mundo. Porque eu ficava preocupada também até de responder, ou pelo menos dar um coraçãozinho lá na mensagem. Que você tá acompanhando, de né? que todo mundo me mandava, né? Eu falava assim, é muita gente. E as pessoas estão sabendo, estão conhecendo a Alice. E a história, e todo acompanhar o que tá acontecendo com ela, que é sério, porque ela teve um período, mesmo que foi curto, que os médicos não se importaram. Entendeu? Então, assim, eu aqui contando, as pessoas vão se Quanta ligar diferença não primeiro. poderia ter feito se você tivesse Exato. lido um relato parecido, né? Exatamente. Então, assim, você fica... É o que você falou. Agora, uma pessoa que possa procurar sobre algo nesse sentido, vai ver que eu tô ali, que eu já falei, já passei, e vai me contatar, eu vou responder. Então, tem tudo isso, sabe? E era o momento mais difícil pra mim, porque eu chorava todo dia, toda noite. Eu falava, gente, por que comigo? Porque era uma época que, quando começou, eu não tive aceitação logo de cara, né? Óbvio. Eu acredito que é muito difícil para qualquer mãe ter essa aceitação. Sim. Inclusive, eu falo que até pode soar um pouco pesado eu falar, mas eu passei por um processo de luto na minha vida. Mas Né? Porque, assim, eu idealizava uma filha de uma forma, né? E aí, de repente, todo aquele sonho que eu tinha foi arrancado de mim. Então, realmente, eu passei ali era um momento de luto que eu tava passando, porque eu chorava, me perguntava, brigava com Deus e falava, por que você fez isso comigo? Por que comigo? Mas aí eu comecei a olhar pra dentro e falar, pô, acho que faz sentido por que comigo. Porque eu tô aqui pra dividir a minha história com outras mães, elas estão me acolhendo, tô tendo ajuda. A Alice é uma luz maravilhosa, porque hoje em dia quem for ver fotos, vê a Alice como ela só sorri. Aliás, quero abrir um parênteses aqui, vocês também vão ver fotos, certo? Sim, Você libera, sim, mãe? Claro, com certeza. Vocês verão fotos dessa menina que é a coisa mais porque linda ela do falou que mundo. tava muito difícil de escolher a foto. Eu Vai falei, por isso que eu vendo. pedi pra você. Não fui eu que pedi. Vai vendo o nível das fotos, tá? Ela é muito linda e assim, ela é uma luz. Ela é uma luz de verdade. Depois que a Alice curou da síndrome de West, veio outro diagnóstico Sim, da ainda mutação, tem história. né? Que também é uma parte de um processo que a Van abriu no grupo, né, Van? E eu acho, aí você pode me dizer melhor, né? Eu acho que o acolhimento foi tão ou mais forte. Eu nem esperava, na verdade, né, o que aconteceu, né? Porque, assim, foi onde eu falei... eu comecei a fazer toda essa história da Alice no grupo. Daí o Will foi gostando e falou, não, tá legal, estão sendo pessoas, né? Ninguém tá achando que a gente tá querendo se aproveitar ou aparecer, né? Aí chegou o momento que a médica falou, a Alice tá curada, realmente. Passou por aquele processo que ela engasgou com o meu leite, ela não pôde mais mamar no peito, ficou internada, começou a usar sonda no nariz. E aí, nesse momento, a médica falou pra mim, olha, agora a gente não tem mais o que fazer em relação à West, porque ela realmente está curada. Só que ela era pra ter desenvolvido um pouquinho. Então, ela já veio desse jeito pra mim, né? Eu falei, nossa, então, peraí. Eu achava que depois que a Alice se curasse da West, ela ia fazer fisioterapia e ia ser uma menina normal de novo, né? E, uau. Aí ela falou, só que ela deve ter alguma outra coisa e a gente precisa buscar o que ela tem. Aí ela falou, nossa, fez todos os tipos de exame existentes, todos. Fez exame pra AME, todos. Aí ela falou, ela não tem nada. Só que falta um exame que eu preciso que você faça. Só que esse exame você precisa ir pra Unicamp. E a Unicamp é muito difícil de você entrar. Aí eu falei, nossa. Que legal. Bacana. Que coisa. Obrigada. Facilitou tanto a minha vida agora. Mas aí ela falou assim, mas vai tentar. Vamos tentar. Vamos ver se eu consigo conversar com alguém. Você conversar com alguém. Aí, na hora, já me veio assim, tá, eu vou conversar, eu conheço, claro que eu conheço. Eu tenho muita gente que eu conheço. Aí, eu fui lá, Vanessa de novo, com uma foto linda da Alice. Sempre vinha uma foto linda da Alice já sorrindo. Todo mundo derretia. Aí, eu coloquei lá toda a história da Alice e falei, gente, a Alice tá curada, não sei o quê, mas a gente precisa entrar na Unicamp. E, infelizmente, é muito difícil.
E talvez se tivesse alguma alma que pudesse nos ajudar, né? Nem sei muito bem como que eu escrevi. Mas eu também, né? Só para detalhar ali para elas. E veio muitas mensagens de novo, muitas. E algumas eu leio todas, né? Para deixar isso muito claro, eu leio todas. Talvez não consiga responder todas. Mas aí veio uma assim, exatamente para mim. Van, eu mandei um direct, uma mensagem no seu direct. Fala, me responde, porque eu tenho uma pessoa lá na Unicamp que vai te colocar lá dentro. Aí eu falei, quê? Olha, até me deu um negócio aqui. Eu falei, nossa, é agora, então eu vou entrar em contato. Mandei mensagem, porque às vezes eu achava que eu tava sendo até meio... assim, não queria atrapalhar as pessoas, sabe? E eu entrei em contato com ela. Aí ela falou, Van, me conta exatamente a historinha da Alice. Ali eu já vi um pouco ali no grupo, vou explicar pra ela, mas me passa detalhado e eu vou mandar pra essa moça. Foi no dia seguinte, eu entrei em contato com a moça, ela falou, vem aqui, só que marca um horário comigo. Ela era fisioterapeuta lá dentro, na Unicamp. Marca um horário comigo primeiro, e aí disso eu passo a avaliação pro médico responsável. E aí ele já te coloca lá dentro. Então, assim, foi uma moça, uma pessoa, uma alma abençoada. Que se não fosse o grupo, não fosse a internet, o grupo, eu nem sei o que eu ia fazer. conseguiria. Na verdade, eu até sei o que poderia estar acontecendo. Eu estaria na fila do Até SUS hoje. esperando até hoje, porque é pelo SUS que faz, né? Então, provavelmente, eu estaria realmente esperando até hoje, ou sei lá por quanto tempo ainda. E não dava pra esperar. E não dava mais. Então, essa moça que veio lá do grupo, ela, inclusive, me segue até hoje, tá sempre ali acompanhando, legal. Mandando mensagem. E ela foi essa luz pra nós. E aí, eu cheguei lá na Unicamp. E foi outra coisa muito doida, porque esse exame, eu teria que pagar esse exame. E nossa, a Alice teve uma crise muito forte na frente do médico. Muito forte. Então, ficava o médico e vários outros médicos em volta, né? Porque é faculdade, né? Todo mundo assistindo a Alice. E a Alice começou a ter umas crises muito fortes. E ela toda pequenininha, eu acho que o médico ficou muito preocupado. E ele pegou o telefone dele na hora. E ele ligou pro laboratório e falou, é o seguinte, tô mandando um caso assim, assim pra vocês. E nem falou nada, eu tô autorizando. Eu nem precisei pagar também o exame. Mais uma coisa, que é um exame que custa quase 10 mil reais, né? Então, assim, outra coisa que também é a ponte ali. Sim. Que a gente não tinha onde tirar. Você teve uma rede toda de apoio que te ajudou, mas você também tem noção de que a tua história ajudou no sentido de que, tá, ok, a Alice tem uma doença que se curou, que é rara, e tem outra que é rara. Sim. E que provavelmente, né, as mães ali não têm filhos, felizmente, com esses problemas, mas tem um emocional, tem a questão de como lidar diante de um problema. Então, você ajudou com a sua história de outra maneira, né? Eu acho que o grupo é importante nesse sentido também, né? É o que eu pensei. Porque vinha muitas mensagens assim, nossa, você é uma pessoa muito forte. Só de ler a história da Alice hoje já melhorou isso. Nossa, eu reclamava tanto disso e agora... Então, assim, eu acredito que... É o que eu falo, a Alice, ela veio pra nossa vida, eu não entendi o porquê, mas ela veio não só pra melhorar a minha vida, mas pra colocar mesmo essa luz na vida de outras pessoas. E assim, quando você compartilha a história, que foi o que eu fiz, se eu não tivesse feito isso, talvez nada disso estaria acontecendo, é onde você também ajuda outras pessoas. Sim, exatamente. Né? Por isso que eu gosto de colocar no grupo lá. Eu tô atrasada, mas eu não... Tá, a gente vai... Até a exibição desse episódio, Vanessa, você tem que colocar lá a atualização. Porque, assim, descobriu que a Alice tinha uma mutação. Isso. Fala o nome, porque jamais vou decorar. É uma mutação no gene SCN8A. É uma mutação raríssima. Raríssima, né? São apenas 500 casos no mundo. Então, assim, como que eu ia descobrir que era isso, né? Porque é genético. Só que é genético dela. Foi ela que criou, não veio nem meu, nem do meu marido. Entendi. Então, tem isso ainda. Como é que está a Alice hoje? Com 5 anos. Hoje a Alice tem 5 anos. A Alice já tomou todas as medicações que você pode imaginar para convulsão, né? Que a gente trata, eu tenho que tratar isso. Mas hoje, graças a Deus, faz 3 anos. A Alice não toma nenhum medicamento mais. Já faz 3 anos. Já faz 3 anos que eu postei aquilo lá falando. Que ela postou falando também. Que ela não... Que ela, a gente ia tirar. Por uma conversa entre ela e o Will, que é o marido dela. Isso. Eles iam tirar.
E a médica também, né? Porque senão as pessoas vão achar que eu sou meio com a louca, médica. né? Eu sou louca, mas nem tanto. Nem tanto. Não. E outra é uma criança, né? É. Com certeza tem um amparo médico ali. Sim. A gente decidiu... Eu cheguei na médica e falei, olha, eu nunca vi a minha filha sem nenhuma medicação. Não sei como ela é. Ela tem crise todo dia. Não resolveu. Vamos tentar tirar o remédio? Aí ela olhou pra mim e falou assim, nossa, Van, você é corajosa mesmo, né? Vamos fazer isso? Eu tô do seu lado. O hospital é 5 minutos da sua casa. Se qualquer coisa que você precisar, então a gente tá ali. Eu falei, tá bom. Aí a gente começou a retirar a medicação. Foi tudo devagar, porque esses remédios têm que ser devagar. E ela foi parando de ter crise. É isso que é louco. Ela foi parando de ter as crises. E a gente, ao mesmo tempo, acompanhava com o eletro. Sempre fazendo os eletros, que é o eletro que mostra, né, como que tá o trabalho ali do cérebro, né? Se ele tá tendo qual tipo de crise, se ele tá tendo ou não. E tava sempre melhorando sem o remédio. Eu falei assim, gente, eu vou tirar, não vou colocar mais nunca. Então, hoje a Alice tem 5 anos, ela não toma nenhuma medicação. Ela não tem mais crise. Ela tem crise apenas quando ela tem febre. Então, assim, quando a Alice tem um episódio de febre, desencadeia a crise convulsiva e normalmente a gente precisa ir pro hospital. Porque daí são crises que eu realmente não consigo tratar em casa. Ou, esporadicamente, ela tem uma crise leve, assim, talvez dormindo. Mas é muito difícil de ver, porque são, talvez, uma crisezinha focal. Porque, assim, agora eu falo tão leve assim, porque eu já tô acostumada. Já vi todas as crises que ela teve. E sei qual é a mais pesada, qual é a mais tranquila. Mas hoje ela... Nossa, gente, 3 anos é muito tempo. Eu acredito que a gente vendo, assim, conversando com outros pais da mesma mutação, ela é a única pessoa, criança, que não toma remédio. E, assim, desde que ela nasceu, a gente teve muitos casos de morte, né? Isso daí tem muito. Infelizmente, no meio dessa mutação dela, que as crianças morrem de repente, né? Bom, é o seguinte, não é segredo para ninguém que esse podcast Mães de Jundiaí é gravado. Como nada acontece por acaso, nós estamos recebendo a Vanessa nesse terceiro episódio? Nesse terceiro episódio, na semana que antecede o Dia das Mães. Veja vocês, né? Que coincidência. Então, eu vou terminar esse episódio, se a dona do podcast assim permitir, que eu aqui só fico norteando tudo, fazendo 2 perguntas às mamães presentes aqui. Então, eu queria perguntar para você, Vanessa, o que é ser mãe de Alice? Nossa! Sem chorar, por favor. Difícil. Caramba! Nossa, até eu peguei agora. Olha, ser mãe da Alice não é ser mãe perfeita. Não é ser a mãe guerreira que pensam, porque a gente tá cansada. A gente cansa muito fácil. Dói. Porque tem dia que eu falo assim, será que minha filha vai acordar? Mas ser mãe da Alice é viver aquele momento assim que eu falo, filha, eu te amo. E esperam, eu te amo, mamãe. Mas não tem. Mas tem um sorriso lindo dela. Sabe? Tem um sorriso lindo. E a Alice nunca reclamou de nada. Por mais que dói o que ela sente, ou por mais que seja difícil, ela é uma criança que não reclama. Ela tá sempre sorrindo, sempre. Então, ser mãe da Alice, eu aprendi a ter paciência de verdade. A amar realmente, incondicionalmente, porque a gente acha que sabe amar, mas a hora que tá ali mesmo, né, que você tem que ajudar ela a fazer as necessidades, porque ela não faz sozinha, você vê que você não é ninguém, sabe? Você tem que dar banho, fazer tudo, porque ela não faz nada. Ela não faz nada sozinha, mas quando você coloca ela na cadeira e leva ela pra passear num lugar gostoso, que tem um frescor, você vê aquela menina sorrindo e gritando, feliz. Então, acho que ser mãe da Alice é amar e ser amada e dividir esse amor com outras pessoas que possa conviver com a Alice. Que até eu lembrei de um caso que agora que fui levar a Alice para fazer o exame de eletro um dia. E aí uma mãe me parou no meio da rua.
Você que é a Vanessa, mãe da Alice. Meu Deus, eu te acompanho no grupo Mães de Jundiaí. Eu amo a Alice. Eu amo a Alice. Eu amo a Alice. Hashtag eu amo Alice. E quantas mães me falam, eu amo a Alice. E são pessoas que nem conhecem a Alice. Então, isso é tão gratificante que meu coração se enche, entendeu? Eu só vou fazer um adendo aqui, porque assim, daqui uns anos, o Davi vai olhar, vai ouvir, e ele vai exigir o direito dele de ser, de ser mãe, de ser filho da Vanessa, tanto Capaz. porque eu acho importante você falar, né, a gente falar que depois a Vanessa passou por um processo para poder engravidar de novo, e hoje o Davi tá aqui. Sim, né? tá aqui Tá por literalmente. Com a Bia, não sei quem tá fazendo mais bagunça. Então, assim, graças a Deus a Alice tem um irmão. E a Alice ama esse irmão. E as fotos dos dois juntos é emocionante, assim. Eu nem imaginava que seria assim, porque eu pensava assim, será que a Alice vai entender, né? Oxe, ela entende muito mais do que eu imagino. Ah, com certeza. O Davi chega perto dela, ela já começa a rir, a gritar, a conversar com ele. E ela ele sabe. daquele jeito. É a linguagem deles, né? Não, você não vai fugir, não. Você não vai escapar de mim, não. Porque, Já afinal de chora mais. contas, você que geriu Mães de Jundiaí, né? Então, você é mãe algumas vezes. Então, me diga o que é ser mães dessa comunidade aí. É uma infinidade de mães. Eu acho que ter um propósito como Mães de Jundiaí fugiu muito do meu objetivo inicial, como eu contei já no primeiro episódio. Ouvir histórias como da Van e outras tantas infinidades de histórias que a gente já leu por lá ou que vem no meu inbox, porque muita gente vem conversar comigo. Me faz ter cada vez mais a certeza de que ser representativo de alguma forma é importante. A Van tem a representatividade dela no Mães, como mãe da Alice e agora do Davi. Eu tenho a representatividade de ser líder, de ser mãe de anjo. Então, assim, a gente poder ter a possibilidade de contar essas nossas histórias e ter tanta gente disposto a ouvir e a abraçar, mesmo que virtualmente, eu falo assim, a Bia só existe o Mães de Jundiaí porque existe a Bia. Então, começamos porque existe uma criança. Eu vi uma vez uma apresentação, uma palestra, que tem uma frase africana muito conhecida, que uma aldeia se forma por conta de uma criança, mas uma criança só se forma por conta da aldeia, que é a rede de apoio. Uhum. Mas só se forma uma aldeia porque existe uma criança. Exato. Sim, tudo começa ali, né? É isso. Bom, eu não sou mãe, mas obviamente venho de uma grande mulher, né? Como nós estamos na semana que antecede, eu quero aqui prestar minha homenagem à minha mãe. Mãe, vou tentar não chorar. Eu só sou o que sou, graças à senhora. Eu costumo dizer que a gente costuma dizer, né, ouve por aí, que somos nós que escolhemos a mãe que queremos ver. Se eu tiver que escolher mais 425 mil encarnações ouvidas, pode ter certeza que vai ser a senhora que eu vou escolher como mãe. Se eu sou o que eu sou hoje, devo à senhora. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães. Muito, muito, muito obrigada a todas as mães. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast. Como vocês estão vendo aqui, Mães de Jundiaí não é só rede de apoio, é um consultório afetivo, é uma indicação de um médico, a liberação para você ir para a Unicamp, é muito mais que tudo isso. E a gente espera de coração que esse podcast possa transformar a vida de todos vocês. A gente volta com o quarto episódio. Espero vocês aí, Não esqueçam de seguir o Mães de Jundiaí em todas as redes sociais. O Novo Dia. Principalmente. Não, também igualmente. A competição. Sigam todos. Novo Dia e também Mães de Jundiaí. E a Vã Tristão, né? Vânia Tristão. Vânia Tristão, isso. Que ela também coloca muita coisa da Alice e do marketing digital, que ela é expert no assunto. A gente quer também lembrar aqui que nada disso acontece sem a participação de vocês aí. Então, mandem sugestões,
dicas de temas que vocês queiram ouvir aqui com especialistas, porque a gente não faz nada sem vocês. É isso? Com certeza. Beijo, a gente volta. Obrigada, Van. Tchau. Eu que agradeço. Nossa, obrigada.